64 e depois o 28, do 1 ao 10, amém? Vamos ler o 69. Mateus 26, 69. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse ao que estavam ali: Este homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: Não conheço este homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Agora vamos ler o 27 e 27. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinho e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e tiraram-lhe a vara. Batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram o manto, vestiram-lhe suas próprias roupas, então o levaram para crucificar. Agora o 32. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene, chamado Simão, e o forçando a carregar a cruz, chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e lhe deram para beber vinho misturado com fel, mas ele, depois de prová-lo, recusou a beber. Depois de o crucificarem, dividiram as suas roupas, tirando sorte, e sentando-se, vingavam ali. Irmãos, esse jogando sorte sobre as roupas de Jesus, inclusive lá em Isaías, Isaías fala: jogaram sorte sobre suas vestes, tá? Então isso aí já é mais uma profecia que aconteceu, e o que os judeus não repararam porque os olhos deles estavam ofuscados, né? Vamos continuar lendo. E sentando-se, vigiavam-no ali. Por cima da sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Amém? Agora nós vamos ler o versículo 28. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenhais medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venha ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou. Agora, vamos ler o versículo 10. Então Jesus lhe disse: Não tenhais medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam
para Galileia. Lá eles me verão. Amém? Só até aí, pode ficar à vontade. Irmão, se você notar, Pedro, se você ler um pouco mais para trás, Jesus na ceia fala que Pedro o negaria, né? Se você olhar aí 3 vezes, depois que o galo cante, Pedro negaria 3 vezes. Sabe, irmãos? E aí Pedro disse assim: não negarei. E Pedro ainda afirmava que não ia negar. Quantas vezes nós ainda afirmamos que nós não vamos negar o nome dele, mas mesmo assim nós o negamos? Negamos a mensagem que a cruz tem para nós. E muitas das vezes nós nem sabemos a mensagem que ela tem para cada um de nós. É uma mensagem pura, santa, é uma mensagem de virtude, de vitória, mas também de dor e sofrimento. Essa é a mensagem que a cruz tem para nós. E uma das mensagens que a cruz tem que nos transmitir todos os dias é que nós devemos crucificar as nossas paixões, que nós devemos crucificar as nossas concupiscências e os nossos pecados diante dele. Gálatas 5, versículo 24. Aquele que quer estar com Cristo, que crucifica as suas paixões, suas concupiscências. Você tem que crucificar muitas das vezes, muitas coisas que você pensa de fazer bem, mas que a cruz denuncia que não. Porque agora você já não vive mais para o mundo. Agora você para o mundo, você está crucificado para o mundo. E agora o mundo para você está crucificado. Porque você já foi pregado no madeiro junto com o Senhor. A palavra de Deus fala em Mateus, no versículo 10, no capítulo 10, Mateus capítulo 10, versículo 32 e o versículo 33, no 32 fala assim: aquele que me confessar perante os homens, esse é o que eu confessarei diante do meu Pai. E no 33 fala assim: aquele que me negar perante os homens, esse eu negarei diante do meu Pai. Sabe, Pedro negou. Mas o mais interessante é que todo mundo olha para Pedro e fala: nossa, ele negou 3 vezes. 3 vezes ele negou. Mas esquece que Pedro morreu pela cruz. E ele morreu de uma forma diferente. Ele morreu com a cabeça para baixo, porque ele falava que ele não era digno de ser crucificado como o Senhor. Sabe, irmãos, é tão bacana que independente se nós negamos lá atrás ou se erramos lá atrás, independente se nós negamos a mensagem da cruz lá atrás, se nós confessamos a mensagem agora, não interfere na sua salvação, você é salvo da mesma forma. O interessante é que não importa o que você fez, você ainda tem o livre acesso aqui na frente. Se você negou, agora confesse, porque Ele vai te confessar diante do Senhor Jesus, diante do nosso Deus Pai. Se você negou, não importa, porque Ele já pagou alto preço por você, para olhar um dia para você e dizer: ei, você é vitorioso. E o mais interessante é que Ele vai por nós, Ele sofre tudo por nós, Ele morre por nós, mas ainda ressurge para nos ver bem. Ele vence o inferno, como diz em 1 Coríntios 15, no versículo 55. Onde está, ó morte, o teu agulhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? Ele desce, Ele salva as nossas vidas, Ele vem, acrescenta o que faltava, traz consolo.
Porque se nós antes tínhamos feridas, se nós antes tínhamos dores, sofrimentos, o Senhor Ele ainda é capaz de, através das próprias feridas dele, nos fazer bem. E em nossas quedas nos fazer forte para levantar novamente. Um Deus que é tão poderoso, sempre foi, sempre será um Deus tão poderoso, mas que nos ama tanto a ponto de se humilhar para ser cuspido, para ser batido, para ser ferido, ter feridas abertas e ser crucificado, mas para que as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas feridas fossem saradas, fossem curadas. Sabe, Ele ainda levou os pecados sobre si. Sabe por quê, irmãos? Antes era feito por holocausto, era com um cordeiro, um bezerro primogênito, ou 2 pombas ou pardais. Era assim que era feito. As 2 pombas e os pardais era quando era primogênito, quando era um filho primogênito, né? O primeiro filho da família. Mas por que um holocausto? Por que tinha que ser feito um holocausto logo assim, logo quando o menino nasce, sendo que parece que é um menino inocente, né? Sabe por quê, irmãos? Porque Salmos 51, no versículo 5, fala assim: da iniquidade eu fui gerado, e pelo pecado me concebeu a minha mãe. É por isso. Mas o poder do Senhor é tão grande que quando Ele foi pregado naquela cruz, Ele fez o papel das pombas e dos pardais, do bezerro primogênito e também da ovelhinha santa. Ele rugiu como um leão para tragar a morte da vitória, vencer por nós. Por isso, o leão da tribo de Judá, porque ele venceu por nós. Ele rugiu ao nosso favor. Ele intercedeu por nós quando nós não poderíamos fazer nada. Mas Ele fez. Sabe, a cruz, ela era tão desconfortável que quando você pregava de 2 maneiras, né? Geralmente eles pegavam uma perna, colocavam uma na frente e trançavam a outra atrás, né? De forma que, dessa forma, o que era crucificado ele sofria menos, mas ele era sufocado muito rápido. Então, que as pernas dele não conseguiam apoiar. E quando, se você notar, se você fizesse aqui, ó, a sua respiração ela fica mais ofegante, ela fica mais difícil. Então, Jesus ele foi pregado de uma forma diferente, foi com os pés aqui. Muitos acreditam que é no pulso, né? Mas tinha 2 formas, era assim no pulso ou amarrado. A dele foi no prego. Porque quando pregado, o preso, ele tinha, quando ele não aguentava, ele abaixava, de forma que quando ele abaixava, que doía, e não conseguia respirar direito. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que forçar as pernas e levantar. Aí os pregos da perna doíam, junto com os do pulso, porque esfregava. E aí ele tinha que ir, puxar ar e voltar. Mas com o Senhor foi diferente. Ele simplesmente fez uma coisa que nós não podemos fazer, assim quando nós queremos. Ó Deus, eu entrego o meu espírito assim, né?
conseguir partir assim. Nós não conseguimos. O Senhor falar que agora eu não vou partir. Mas sabe, irmãos, é tão interessante que mesmo no último segundo das nossas vidas, o Senhor Ele ainda nos salva. Ele ainda nos salva. No último segundo dos nossos sonhos estão para se perder, nós estamos para desistir de tudo. O Senhor ainda salva os sonhos, o Senhor ainda salva os planos, o Senhor ainda restitui o que perdido foi. É tão interessante que aquele preso, quando ele reconhece a falha diante da presença do Senhor, o Senhor vira para ele e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe, você vai pagar pelo seu erro. É como fala Gálatas 6:7. Aquilo que você semear, isso você ceifará. Então não vai passar. Mas há uma coisa que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele nos dá: é a salvação. Porque o preço necessário ele já foi pago. É tão interessante que a ovelha o Senhor corre atrás, a moeda o Senhor corre atrás, né? A mulher quando vai. E o filho pródigo é ele quem vem atrás do Senhor porque perdeu tudo. O preso também, a mesma coisa, ele que corre atrás do Senhor. São histórias diferentes, mas com o mesmo caminho. O caminho do arrependimento, o caminho do céu, o caminho da salvação, da alegria. O filho pródigo, ele perdeu tudo, ficou sem nada, só dores. Mas quando volta à casa do pai, ele é restituído a alegria e não perde o cargo de filho. A moeda, quando ela estava caída no chão, ela estava sem valor, porque é encontrada em sujeira. Mas o Senhor restitui o valor dela quando a pega. Ela não perde o valor. A ovelha, quando sai do seu aprisco, o pastor vai atrás. O nosso pastor é ele, né? João 10:10, bom pastor. A ovelha conhece o seu bom pastor. 10:10 não, é um pouquinho mais para frente. Mas a ovelha conhece o seu bom pastor. A ovelha, quando ela sai, o Senhor vai atrás dela. Mas quando o Senhor coloca ela nos ombros e volta para o aprisco, ela não deixa de ser ovelha. Entende? E o preso, ele já tem uma diferença radical. Ele era uma ovelha perdida, mas não reconhecida. Então, se nós formos olhar, ele era um preso, um pecador, mas logo o Senhor o fez santo naquele lugar. Sabe, irmãos, Pedro negou, muitos outros negaram. Independente se nós negamos algum dia, o Senhor não nos nega. Independente se nós negamos de estar com Ele, Ele não nega de correr atrás de nós, nos colocar no ombro e voltar novamente ao redil. Independente se nós o negamos Ele em algum determinado momento da história, da nossa caminhada, Ele não nos deixa para trás e vai e resgata a moeda que somos nós. Ele resgata porque nós temos valor nas mãos dEle. Independente se nós negamos Ele alguma vez, Ele não nos nega como filho da promessa da presença dEle. Ele não nega que nós venhamos ganhar a nossa promessa, que nós venhamos ser herdeiros novamente. Porque o alto preço Ele pagou naquele grande dia. Eu vi uma matéria uma vez que fala sobre que dava uma imagem e falava assim:
como o corpo de Cristo foi mutilado. E a imagem mostrava como se fosse, acho que ela foi feita de massa, não sei. Na imagem, essa parte das costas aqui, ó, essa parte aqui, onde fica a caixa torácica, dava para ver os ossos e a carne viva assim, entre os ossos. Só que os ossos estavam mutilados. Estava vivo, estava um buraco. Porque nessa matéria falava que quando ele foi crucificado, quando ele foi chicoteado, havia um chicote que era feito de esferas, que quando batia arrancava a carne. O Senhor, ele teve a coragem de ter feridas abertas por nós, para que nós venhamos ter as nossas feridas fechadas. O Senhor, ele teve a compaixão de ser cuspido e humilhado por nós, para que nós não venhamos ser humilhados um dia, mas que nós venhamos ter um livre acesso. O Senhor, ele teve as suas vestes rasgadas e tiradas por sorte, para que nós venhamos ter o véu aberto para passar. Sabe? E ali ainda, ele levava o nome, mas mesmo assim ele era negado pelo seu próprio e negado pelo seu próprio povo. Sabe, irmãos, a gente às vezes, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos negados aonde nós passamos. Mas se você notar, se você ler em 2 Reis, ali tem os reis, né? 1 Reis e o 2 Reis é um livro que fala sobre os reis. Houve vários reis da história de Israel, Acaz, Acabe, vários outros, Jeroboão, muitos reis que fizeram errado, mas nem por isso eles eram negados. Mas quando chega o verdadeiro rei que faz o certo, ele é negado. Então, irmãos, não negue o Senhor. Venha a prova, continue firme nele. Continua firme na presença do Senhor. Se vem aflição, se o casamento está quase acabando, se a vida familiar sua, se a sua família está desintegrando, ou seu financeiro está indo para água abaixo, só confia no Senhor. Porque tem uma promessa que Ele nos fez, que é tão bonita, que está lá em Romanos 8:18, que fala assim: as aflições desse exato momento não se comparam com a glória que será revelada em nós. Entende? Se você negou o Senhor alguma vez, se você pecou contra o Senhor alguma vez, entende que a glória do Senhor está sobre a sua vida e a graça superabunda onde você pecou algum dia. As suas dívidas já foram pagas, o seu salário agora não é a morte, porque você vive por fé e não por vista. O seu salário agora é vida e vida em abundância, vida e paz diante da presença do Senhor. Mas a gente também tem que entender que a vida com o Senhor ela é feita de perseguições. O inimigo vai nos perseguir. O inimigo ele usa pessoas para nos perseguir. Ele usa de artimanhas para nos perseguir. Ele usa 2 Timóteo 3,12. Aquele que quer servir a Cristo piamente, esse sofre perseguição. Mas aí você vai lá em 1 João 3,13 e fala assim: não vos acheis, não vos vanglorieis se o mundo vos persegue. Sabe, irmãos? E ali o Senhor foi crucificado, morreu por nós. Ele foi crucificado para ver a sua família bem um dia.
Mas muitas das vezes a família não vai bem porque nós não cremos. E a incredulidade é uma porta aberta para o inimigo. Às vezes o financeiro não vai bem porque nós não obedecemos. Porque, como foi dito, né? Aquilo que você semear, isso você ceifará. Talvez o casamento está indo mal porque não ouve a voz do Senhor. Mas quando você passa a ouvir a voz do Senhor, quando você passa a crucificar os seus prazeres para que o prazer do Senhor venha reinar sobre a sua vida, aí tudo começa a andar. Porque quem toma o controle dali para frente é o Senhor. Isaías 45, no versículo 2: Eu irei adiante de vós, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os grilhões. Sabe, irmãos, deixa o Senhor tomar controle da sua vida. E agora você tem que entender que você já não vive mais da forma que você quer. Romanos fala que o espírito e a carne, eles brigam para nos escravizar. A carne briga para te escravizar, mas você tem que lembrar de uma coisa. João 6,63: o espírito é o que vivifica, mas a carne de nada aproveita. Então o que te traz vida e paz é o Espírito Santo do Senhor. Esses dois estão brigando para se escravizar. Se você olhar lá no livro de Filemão, no capítulo 1, ali do primeiro versículo, lá fala: eis aqui Paulo, escravo de Cristo. Mas o escravo naquela época, irmãos, no tempo dos judeus, se você ler em Levíticos, você vai ver que o escravo ele fazia parte da família. Porque se você batesse no escravo naquela época, você era réu. Você ia a julgamento, pena. Se você maltratasse o escravo naquela época, você era réu, você era penalizado. Então, você tem que deixar o Espírito Santo do Senhor te conduzir, tomar conta. E ali, quando o Senhor é crucificado, Ele faz uma coisa por nós que nós tanto ansiamos. Apocalipse 21:4: e haverá que naquele grande dia será enxugado de vossos rostos todas as lágrimas, e não haverá mais choro, nem pranto, nem clamor, porque todas as coisas já foram passadas. O Senhor, Ele morre por nós, mas Ele ressurge para nos preparar um lugar que vai ser enxugado todas as nossas lágrimas. O Senhor, Ele falece por nós, Ele se entrega pelas nossas vidas, para que um dia nós venhamos contemplar a glória dEle e nos alegrarmos em prazeres diante da presença dEle, para ser feito filhos da promessa, para ter o livre acesso e entrar pelos portões da salvação. Mas você tem que entender que quando fala assim em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, não vivo na carne, mas sim na fé pelo divino Espírito Santo de Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, tem gente que só fala assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esquece de uma parte muito importante: já estou crucificado com Cristo. Você foi crucificado, seus prazeres têm que estar crucificados. O pecado para você está crucificado agora. Porque já não vive mais você, mas Cristo vive em você. E a palavra de Deus fala que aquele que quer ser como Cristo, que diz ser do Senhor, deve andar como Ele andou. 1 João 2,6 e 1 João 2,4 fala assim: que aquele que diz que o conhece, mas não guarda os seus mandamentos e os pratica, esse é mentiroso, porque não conhece. Se você o conhece, guarda os mandamentos do Senhor e segue. Se você o conhece,
Aceita a mensagem da cruz, que a cruz tem para você. E viva o Espírito Santo do Senhor, porque Ele é o que vivifica, mas a carne de nada aproveita. Sabe, são vários pecados que você deve estar crucificado. Evita, passa longe, mas se pecar, Apocalipse 2,5, lembra-te, pois, de onde caíste, volte à prática do primeiro amor, e se arrependa, porque senão virei e tomarei de ti o seu cálice, o ouro, o cálice que significa ouro, que você tem de valor. É por isso que muitas das vezes tudo que nós menos queremos que seja afetado, é afetado, porque nós não lembramos de onde nós estamos caindo, nós não arrependemos. É por isso. Não tem outra explicação. O mundo espiritual ele se move assim. São guerras, são batalhas. E a batalha mais longa que teve, né? Segundo um colega meu lá, Israel acho que está no ano 5.587 ou 5.987. Então, olha o tempo que essa batalha é travada pela sua vida. O Senhor, Ele trava batalhas por você, assim como Ele travou ali naquela cruz. Ele trava por você. Mesmo você o negando, o Senhor não te nega e trava uma batalha por você. Mesmo você errando no seu dia a dia, o Senhor ainda fala: eu vou te livrar. Desce lá, anjo, vai lá cuidar desse servo amado aí. Mesmo você falando coisas que não deve falar, o Senhor está lá do seu lado. Mesmo você tendo atitudes que não deve ter, o Senhor está lá ao seu lado. Sabe, irmãos, mas você deve ter uma atitude que você nunca pode, você deve ter uma atitude que você sempre deve ter. Então, e abominar uma atitude que você nunca pode ter. A atitude que você tem que ter é de amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E a atitude que você não deve ter é deixar de amar a Deus e deixar de amar o teu próximo. Porque, como fala em Romanos, se você ama todas as leis, todos os mandamentos se resumem em um só: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você ama a Deus, você não comete a lascívia, como fala lá em Gálatas 5,19, emulações e porfias e os frutos da carne. Se você ama a Deus, você não comete o que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, que fala: não vos enganeis, nem os adúlteros, nem os sodomitas, nem os fornicadores, nem os afeminados, nem os beberrões, nem os roubadores, nem os idólatras, e nem os ladrões hão de herdar o reino de Deus. Se você ama, você não faz, você afasta. E quando faz, há uma coisa que é o mais importante, que está lá em Salmo 111:10, o temor ao Senhor, o princípio da sabedoria. Se você o teme, você é sábio, porque você sabe proceder em sua salvação. Aquele que tem temor, ele volta atrás, ele se arrepende, ele reconhece. Sabe, tem uma passagem em 1 Coríntios 13, ele fala assim, no versículo 1, fala que se nós dessemos de comer aquele que tem fome ou sede, ou desse de beber o que tem sede, ou se nós lançássemos nosso corpo no fogo, se nós não tivermos amor, não valeria de nada. E aí ele fala no versículo 4 e diante, assim, até o 7, fala assim: porque o amor, ele não maltrata, o amor, ele não explora, o amor, ele não suspeita o mal, o amor, ele não se vangloria, o amor é bondoso, o amor, ele não se alegra com a injustiça, mas sim com a justiça.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta na presença do Senhor. Porque se você ama, você ainda continua suportando pela vida do seu irmão em orações. Porque um dia o Senhor orou por você. Porque se você ama, você crê que um dia o seu irmão estará aqui dentro, glorificando ao Senhor junto com você. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele creu tanto em nós, que Ele teve a audácia de ir numa cruz e padecer por nós. Se você ama, você sabe esperar o tempo certo que o irmão vai acertar. Porque o Senhor também esperou por você um dia. Ele esperou por Pedro. Quando Pedro negou, Ele ainda esperou por Pedro, até que Pedro acertasse. Ele espera até você acertar. Ele espera até você tomar um rumo na sua vida e começar uma caminhada com Ele, justamente. E Ele tudo suportou por nós naquela cruz. Você deve suportar pelo seu irmão também. 1 João 3,18. Não amemos de palavra, nem de boca, mas sim de atitudes e obras. Atitudes e obras. Sabe, irmãos? E aí o Senhor ressurgiu, se levantou novamente ao nosso favor, para nos preparar lugar, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele se levantou novamente para tirar toda pedra do nosso caminho e para que toda acusação fosse quebrada. O Senhor, Ele se levanta ao nosso favor, mesmo quando tentam matar os nossos sonhos, ou quando tentam matar os nossos planos, quando tentam matar a nossa família, quando tentam matar tudo que nós temos. O Senhor se levanta ao nosso favor e diz: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se você tem fome, eu te dou para comer. Eu sou a água viva. Se você tem sede, bebe e viva. Amém? Eu pedi aos irmãos que fiquem de pé. Vou passar e agradeço a rica oportunidade